Aí, fera, hoje, segundo dia da prova da UPE seriado, terceiro ano, vamos agora analisar as provas de Física, Química e de Biologia. Começando com a prova de Física. Estamos aqui com o professor Luciano Florencio. A prova de Física da UPE seriado, como foi? Foi boa? De um amplo, no geral, a prova ela foi dita como um pouquinho pesada, né? Ela foi pesadinha para o pessoal, principalmente o pessoal de humanas. Até porque a prova era para todo mundo, né? Para todo mundo. A gente achou um pouquinho, a equipe, né? Achou um nível dificilzinho, né? Com algumas questões que ele poderia fazer facilmente, mas tem algumas questões com pegadinha, né? E outras questões apurando um nível muito alto, né? De entendimento do aluno, ou seja, uma teoria aprofundada em termos de física quântica, né? Algumas questões bem pesadinhas assim com relação ao aluno de humanas, ele ia sofrer. Isso é o grande problema com uma prova que elabora para todas as áreas, né? Porque é difícil agradar, né? Você agrada um, agrada o outro. Sabemos que tem alunos da UPE que quer fazer engenharia, precisa realmente de uma prova de física de mais qualidade. Mas um aluno vai fazer letras, vai fazer direito agora, que é um curso novo, ele precisaria de física dessa forma, né? Ele sofreu. Esse aluno, ele sofreu um pouquinho porque eles aprofundaram e foram assuntos bem específicos em algumas áreas. Então, o aluno, ele pegou um pouquinho nessa partezinha aqui. Bem tradicional, que é a prova. Bem tradicional e bem aprofundada. Salientando aqui, eu queria dizer, né, tem uma questãozinha aqui, né, que é a questão 27, né, que ela aborda de maneira bem aprofundada, e a 28, teoria pura, que é de física quântica. Eu acho que não havia necessidade de ter uma questão tão aprofundada desse jeito. Ok, vamos agora então para a prova de Química, com o professor Edilson, que está aqui do nosso lado. E aí, prova de Química, Edilson, foi também como Física, puxada ou foi mais leve? Não, foi puxada, bem puxada agora, bem puxada. Parecia aquelas provas mais antigas da UPE. As famosas provas de Química da UPE, né? Que no Brasil toda, uma prova mais difícil do Brasil, voltou a atacar de novo. Exato, e voltou a atacar de um modo um pouco diferente. Geralmente a UPE era conhecida por uma prova muito rebuscada em cálculos. Essa não veio rebuscada em cálculo não, ela rebuscou em cima da teoria, principalmente nas questões de orgânica. Então foi uma prova que realmente o aluno tem que ter um conhecimento muito específico no caso, né? O aluno tem que ter conhecimento da química mesmo, né? Além do conhecimento específico, no próprio enunciado das questões ou as figuras existentes nas questões, levavam você a ter um entendimento maior ou menor da questão. Salientando, por exemplo, a questão 16, que a gente vem aí com uma contestação. Tem uma questão do problema, parece, né? Histórico, que a questão 16, o gabarito seria a letra D, onde eles afirmam que o item 3, é uma questão de radioatividade, que eles falam de tempo de meia-vida, você tem 3 tempos de meia-vida. E aí a questão está colocando que o item está certo, na verdade não está não. Eles não erraram na grafia, e aí quem estava corrigindo, fazendo a prova, não olhou a grafia do enunciado, mas ela está com erro de gabarito sim. Então é um erro de gabarito, tem que mexer no gabarito, trocar o gabarito. Erro de gabarito. Já a questão 19, como eu disse, eles priorizaram olhar as estruturas, priorizaram analisar palavras em cada enunciado. A questão 12, por exemplo, se você não olhasse que aquele ácido era o ácido da soja, e ele dizia que era o produto agrícola de maior exportação do Brasil, você não fazia. A mesma coisa era a questão 19. Você tinha uma figura, que nessa figura achamos que não está condizente a figura com o enunciado da questão. E isso leva o aluno a ter uma interpretação dupla. Essa questão você fala que não tem resposta ou tem resposta no gabarito? Ela tem resposta, o problema é que a figura não levaria a essa resposta. Não levaria a resposta. Exatamente. A figura não levaria a resposta que seria necessária. Então, para dar um resumo, então, quantas questões você está achando dele mexer? A gente tem 2 questões. Uma troca de gabarito. Uma troca de gabarito. E uma que a figura atrapalha a resolução da questão. Você para ser do lado, no caso. Ideal. O ideal, afinal de contas, a prova já foi bem pesada para o nosso aluno, como você mesmo disse, para o nosso aluno de humanas. Foi uma prova que maltratou, ela deveria ser. Bom, tá aí. Vamos então agora fechar com a prova de Biologia. Eu sou Marcos Gaudêncio. E aí, Biologia parece que melhorou um pouquinho, né? Não, a prova de Biologia ela veio mais
mais interessante, mais agradável. É isso mesmo? Pelo menos os 3 temas que são genética, evolução e ecologia foram bem distribuídos, os 2 assuntos maiores. Genética, 4 questões, e ecologia, 4, e 2 questões de evolução. Só as 2 ou 3 primeiras questões de genética que exigem um pouco mais do aluno, quer dizer, não são questões difíceis, são questões trabalhosas, né? Mas, de regra geral, a gente tem questões, inclusive, que deveria ser até colocada uma questão de geografia, basicamente, porque é só identificação de regiões geográficas do Brasil. Tá? Mas, de regra geral, a prova lembra bastante os anunciados com as provas do Enem, né? Inclusive enunciados bastante longos, tá? Lembrando muito mesmo as provas do Enem. Mas, de regra geral, a prova de biologia, diferentemente dos colégios de química e física, tá certo? Foi para o aluno, de uma maneira geral, por exemplo, os alunos de exata de saúde foi muito bom, né? Os de humanos talvez tenham dificuldade nessas primeiras questões, mas as outras estão dentro daquilo que foi dado. Então, pô, a prova foi tranquila com relação ao Enem. Isso é uma intenção da UPE, dentro da tendência, é trabalhar com uma prova mais parecida com o Enem, né? Para ter uma mesma linha, mas isso variou, né? Biologia foi, mas química e física tem nada a ver com o Enem, é tradição pura, né? Pura. Mas é isso aí, Fera. Até a próxima, até a prova da UPE tradicional, que vai ser no final do mês, e até logo.